Fala pessoal, esse vídeo é um bate-papo com um amigo meu que tem ótimos ganhos na Uber. No vídeo a gente conversa como ele trabalha, as viagens que ele aceita e lembrando, esse vídeo não é um vídeo falando a forma correta de trabalhar, cada um trabalha da maneira que quer, só estou te mostrando um exemplo de uma pessoa que consegue ter bons ganhos no aplicativo. Talvez você veja e fale, não, vou fazer igual ele, vou mudar um pouco o meu jeito de trabalhar para ver se tem resultado. Então é apenas um vídeo mostrando quanto ele ganha, como ele trabalha, qual a rotina de trabalho dele, certo? Talvez você vê o vídeo dele e se inspire a mudar a sua forma de trabalhar para ver se seus ganhos melhoram, beleza? Tamo junto, fique com o vídeo. Fala pessoal, como eu falei para vocês, eu já estou aqui na casa do meu parceiro aqui, um amigo de longa data aqui, que também é motorista de aplicativo e na minha opinião tem os melhores ganhos de Goiânia. Um caboclo igual ele, acho que não tem não, viu? Rapidinho aqui eu vou contar, a gente se conhece há muitos anos mesmo, muitos anos, parceiro aí de futebol, de muita coisa. E aí a gente começou junto na Uber, já tem mais de 4 anos, vai fazer 5 anos, acho que em abril do ano que vem. E só que o sistema dele de trabalhar na Uber, ele seguiu uma linha completamente diferente aí da maioria das pessoas. Hoje, na contramão de tudo, a maioria dos canais, eles ensinam a você a selecionar a viagem, não pegar qualquer viagem, olhar para onde é que vai, tempo, quilometragem, coisa e tal. Ele não. Ele, desde quando ele entrou no aplicativo, ele aceita todas as viagens. Eu lembro até que no começo a gente zoava muito, ele já teve vez dele buscar passageiro com quase 15 quilômetros de distância, mas é lógico que foi no início, né? Ele não sabia como é que funcionava direito essa questão do deslocamento, mas aí com o tempo ele mudou. Só que é engraçado, por conta desse sistema dele de aceitar todas as viagens, todas, e ele trabalha com o aplicativo da Uber assim, de forma exemplar mesmo. Parece que o aplicativo criou um algoritmo em cima dele que a Uber ela não deixa ele sem viagem. Parece que claramente ela privilegia aqueles motoristas que trabalham da forma que ela quer. Não adianta. Ela manda a viagem, você aceita. Ela manda a viagem, você aceita. Com isso, ela não deixa você sem viagem. Aí muitos vão questionar, mas se ele aceita todas as viagens, ele não consegue ter bons ganhos, ou ele anda demais, não, negativo. Daqui a pouco eu vou mostrar os ganhos dele aqui no aplicativo, é incrível, é coisa de louco mesmo, é coisa de louco. Aí eu tava conversando aqui com ele aqui, a rotina de trabalho dele, né, desde quando ele acorda e durante o dia dele, né. Estava conversando com ele aqui agora. Primeiro, ele começa por volta das 6h15, 6h20, 5h15, 5h20 da manhã, ele fica online. E olha que interessante, a esposa dele faz marmita para ele, ele não gasta dinheiro com comida na rua, quer dizer, ele não para em restaurante, né? Não desliga o aplicativo, às vezes a gente até pega no pé dele, às vezes ele tá ali com a marmita dele comendo, bipa a viagem, ele aceita e para e vai. Só para você ver o nível dele, entendeu? Olha o nível. Aí quer dizer, ele come a marmitinha dele na rua, a hora que dá uma parada, né, Leidmar? Quando costuma dar uma parada, ele vai, pega a marmitinha dele, come. Então é um cara muito disciplinado. Então nessa parte de alimentação, a esposa dele faz a marmita para ele. E aí ele liga o aplicativo cedo, certo? Ele liga na casa dele. Eu tava conversando a respeito disso. Na parte da manhã, costuma bipar umas viagens com deslocamento um pouco fora do normal. 2 km, 3 km, 4 km. E por incrível que pareça, ele me falou, Anderson, é muito difícil recusar uma viagem. Se bipar uma viagem aí de 4 km, for uma viagem boa, que já vai me levar para um lugar bom, ele busca, você vê. O cara buscar um passageiro com 3, 4 quilômetros. Por quê? Porque a gente sabe que a primeira viagem cedo, ela é importante. Quando você aceita logo a primeira viagem cedo, parece que o seu dia ele flui melhor, entendeu? Então, a primeira viagem, ele procura sempre aceitar. No caso, você não aceita se bipar uma viagem muito longa, né? 10 quilômetros, 8 quilômetros. Somente nesse caso mesmo. E questão o local que vai, você costuma olhar muito? Eu não costumo restringir por causa de local, não. No local não, né? Entendeu? Você lembra de alguma vez que você rejeitou uma viagem por conta de local? É raridade, mas acontece. Acontece, né? Às vezes você não quer ir para algum lugar, mas a maioria das vezes eu vou. 99% das vezes você vai, né? Eu vou.
Eu só não gosto de ir na parte da manhã buscar passageiro, porque aqui próximo de casa tem uma região de motéis, e aí eu não gosto de buscar ali não, porque ali dá algumas pessoas que não é muito confiáveis. Exatamente, você vê, isso aí é questão já de experiência de vida mesmo, entendeu? Então que ele sabe que aquele pessoal naquele lugar pode vir a dar problema para ele. Então isso é uma dica muito importante, é você conhecer a sua região. Como ele conhece a região dele, sabe que se bipar naquele local lá, ele não vai, mas como ele mesmo disse, 99% das vezes ele aceita. E aí, meu amigo, aí vai. Aí ele aceita todas as viagens. 550, vai em todas as viagens. Ele só olha o deslocamento. É muito importante, é o deslocamento. Eu falei, o que faz você rejeitar uma viagem? Ele falou, Anderson, deslocamento. Se eu estou trabalhando, e um exemplo, estou lá na região central, né, um setor bueno da vida, bipar uma viagem ali no setor bueno, o passageiro está a 3 km de distância, né? Você vai? Dependendo do lugar, eu vou sim. Tá vendo? Dependendo do Sim. lugar, né? Se for uma viaginha curta, né? Que tá a 3 km de distância, você vai levar com 3 km, e a Uber tá querendo te pagar 5,50. Aí já não compensa, né? Não compensa, exatamente, porque você somou a distância, né? Mas é muito difícil quando você está numa região central, tipo setor bueno, bipar a viagem com um deslocamento tão grande desse. Sim, o interessante do aplicativo da Uber é que quando eu começo a trabalhar, geralmente eu já chego no local já com outra corrida engatilhada. Exatamente. É raridade quando eu começo a trabalhar, eu ter que buscar a próxima corrida acima de 2 km. Porque sempre o próximo passageiro está próximo de mim. Já está próximo. Sem falar que coincide várias vezes durante o dia eu já chegar deixando um passageiro e já outro passageiro entrando naquele mesmo local. Você vê que interessante, né? E isso já é uma coisa mais difícil de acontecer comigo, porque eu seleciono muitas viagens. Mas quando você vai aceitando uma atrás da outra, você deixa um passageiro no local, o outro passageiro já está lá naquele local. Um desce e o outro entra, só para você ver. Que interessante, né? Então aí, a gente já viu sobre o horário que ele começa, já viu como é que ele faz para se alimentar, né? A esposa dele faz a comida e ele vai aceitando todas as viagens. Eu perguntei para ele a respeito de nota de avaliação, ele diz que não recusa sobre nota, ele aceita, às vezes ele até passa uns perrengues, já contou, principalmente passageiro VIP, que faz muitas viagens, tem nota baixa, geralmente tem algum problema, aí às vezes o problema é passageiro que demora muito descer do prédio, deixa esperando na porta. Às vezes coloca parada e acha que a gente tem que ficar esperando aquela boa vontade dele. Tal da parada. A maioria das vezes o problema maior é a questão da parada. Pois é. E você aceitou, você viu lá que tem 2 paradas, você não cancela? Eu não cancelo, mas porém dentro do carro eu já vou, agora com a experiência já de vida no aplicativo, eu já vou dialogando com o passageiro, explicando para ele tempo de espera, para não ter constrangimento. Exatamente. Depois. Então é muito bom você já ir conversando com o passageiro, procura ser rápido, tá? Não demora muito, né? Você vai tentando ali conversar de boa com o passageiro, de forma educada, mas é aquela história, se ele te enrolar, você vai ficar esperando até um certo limite, né? Porque é muito ruim pra gente como motorista finalizar uma viagem quando o passageiro está fora do carro numa parada. Isso é muito sério. Isso. Justamente. Como se diz, cada caso, né, a gente tem que abrir uma exceção. Às vezes o passageiro, com o que você conversa com ele dentro do carro, aí você já fala, não, tranquilo, vou esperar. Então, cada caso a gente tem que analisar, né? Porque a gente também não pode ser tão ignorante. Exatamente. Igual ele falou, não adianta a gente ser ignorante dentro do carro, porque a única pessoa que tem a sair perdendo é o motorista. O passageiro está na dele, fazendo a viagem dele, a vida que segue. O motorista é sempre prejudicado por conta de ignorância. Então ele tem que saber trabalhar. Então é isso aí, pessoal. Eu vou mostrar os ganhos dele agora para vocês verem como é que é os ganhos de alguém aqui em Goiânia que aceita todas as viagens, todas. E a última coisa que eu quero conversar com ele a respeito de até que hora você trabalha, né? Você começa às 5h30, até que hora você vai? Normalmente 5h30 da manhã, geralmente eu já saio daqui de casa bipado. E eu costumo trabalhar de no máximo até 4 horas da tarde, 4h30 estourando, porque eu não gosto de pegar o trânsito pesado da tarde de Goiânia. Trânsito da tarde ele evita. Então, 4h30 da tarde já está colocando destino para casa. Justamente. Porém, o horário de almoço também eu não tiro, né? Eu almoço dentro do carro com o aplicativo ligado.
Então dá em média de 10 horas, 10 horas e meia trabalhado por dia no mínimo. Exatamente. Eu vou mostrar os ganhos dele aqui agora para vocês verem que loucura. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos analisar a semana passada dele. E ele falou, ó, não pega essa semana aí não, que foi meio fraco, viu? Olha só, pessoal. Olha só o gráfico aqui, ó. Segunda-feira, ó. Aí, peraí. Aqui. Segunda-feira, 366. Quase 10 horas de trabalho. Então você vê, ó. A hora dele ficou na média de R$36, né? Na terça-feira, ele fez, vamos olhar aqui embaixo aqui, olha só isso, ó. 366, 322, com 9 horas e 38, você vê o que eu falo pra vocês. 10 horinhas na rua, você não vai pra casa com menos de R$300. Não vai de jeito nenhum. Quarta-feira aqui, ele trabalhou pouquinho. Depois ele trabalhou também pouquinho na quinta-feira, tá vendo? 6 horas só. Esse dia aqui foi só 4 horinhas só, tá vendo? 4 horinhas de trabalho. Depois ele trabalhou 6 horas. Depois esse dia aqui ele trabalhou 8 horas, parecido com aquele vídeo que eu mostrei pra vocês lá que eu fiz. Olha aqui, ó. Não, só pra você ver, de segunda a domingo. Detalhe, hein? 8 horas. 367. Teve a promoçãozinha da Uber de 47. R$367 com 8 horas e 20 de trabalho. E no domingão que ele vai pra rua também, 10 horinhas, R$429, pessoal. Olha só. Ele fechou a semana dele com 2.132. Agora você pega aqui, ó, estou fazendo aqui na calculadora aqui, 2.130 dividido por 57 horas de trabalho, R$37 a hora. R$37 a hora, pra vocês terem noção. Vamos só pegar, por exemplo, essa segunda-feira dele aqui, ó, né? Vamos ver as viagens que ele aceitou. Colocar aqui no modo compacto, desde do início do dia dele. 9 horas, tarari, tarará, aqui, ó. 5h20 da manhã, ó. 18, depois, ó, 5h50, 10, 14, 25, 5h70, 6 e pouco, 17, 18, 6... olha que interessante, ó. Depois de uma viaginha pequena, né, Leite? 6h25, ele pega uma grande. Justamente. Olha que interessante, né? O cara, às vezes... Eu não aceitaria essa viagem de 6h23 e ficaria lá 10, 15 minutos parado. Você fez a de 6h23 e logo em seguida me põe uma de 17. É interessante. Olha só aqui, olha só, ó. 7 km, 17 e pouco. O único problema dessa viagem aqui foi que ela foi uma viagem demorada. Foi 38 minutos, mas isso não é problema para ele. 18, 6, 13, 12, 8, aqui, ó, 5,60. Esse aqui foi um cancelamento. 6,68, ó, depois da viagem de 6 e pouquinho, bipão de 24,50. Tá vendo? 6, 5, 7. Olha essa viagem bruta aqui, ó. Acho que ele até postou lá no grupo sobre essa viagem aqui. 46,93 em 36 minutinhos, tá vendo? Ele andou muito, 33 km andou, só que foi uma viagem muito rápida. Quer dizer, ele deve ter pegado BR, economizou bastante combustível. Aí, ó, 10, 13, 14, aqui por volta das quase 3 horas da tarde, aí ele pegou e parou. Então você vê que absurdo, que absurdo. Vamos voltar uma semana aqui. Essa semana aqui tem esse valor aqui no meio da semana aqui, que foi uma promoção de R$800 que ele ganhou. Mas você vê na média de ganhos aqui, ó, 333 em 9 horas, 299, 8 horas, 290, 8 horas, ou domingão trabalhado aqui, 480, esse aqui foi a promoção de 340, ele até postou lá no grupo lá. Então você vê, ó, o tanto de promoção que ele recebe da Uber. Vamos voltar uma semana aqui. Estamos olhando esse último mês aqui, ó. Essa semana aqui ele trabalhou pouquinho, foi só 37 horas só. Repara na quantidade de horas online. 37 horinhas só. Vou pegar aquela semana que ele trabalha pra caramba. Essa semana aqui ele também trabalhou pouquinho. Lembrando que ele tem vários particulares, ele vai conhecendo o pessoal no carro, entendeu? 48 horinhas. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. 1.780. Dividido por 48, R$37 a hora, pessoal. R$37 a hora, um absurdo. É muita coisa mesmo. Uma semana aqui, ó, 2.340.
Segunda-feira, 395, 10 horas de trabalho. 10 horas, 395. R$39 a hora. 39. 419 na terça, 11 horas trabalhada. Tá vendo? O cara é bruto. E durante o dia, debaixo de sol quente. Liga o ar, Leide? Raridade. Raridade, né? Agora eu vou falar sobre o carro dele. 8 horas, 334, 376 em 10 horinhas e 47. Domingão, vamos ver o que aconteceu nesse domingo aqui, ó. Promoçãozinha, ó, de R$101 só. Ele trabalhou quase 12 horas, R$640. Vamos analisar esse dia dele aqui para finalizar, para o vídeo não ficar comprido demais. Vamos começar aqui, ó. Olha o tanto de viagem longa que ele... Domingo dá muita viagem longa. Sim, sim. Dá muita, ó, 19, 27, 17. Isso aqui sem escolher, pessoal. Bipando aleatoriamente. Olha essas viagens. Olha, ele também 7,50, 5,50. Entendeu? Brutal. Brutal, 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 brutal. Então é isso aí, pessoal. Eu mostrei aqui para vocês os ganhos dele, para vocês ver como é que é o ganho de alguém que aceita todas as viagens. Quero só te mostrar a taxa de aceitação e cancelamento dele. Olha a aceitação, 89%. Olha só, 596 viagens solicitadas, aceitou 535, recusou só 61. Tem noção do que é isso? Não, e o cancelamento é mais louco ainda, peraí. Cancelamento, viagens aceitas 535, concluída 514, só 21 viagens canceladas. Você tá doido, brutal. Tô conversando aqui com ele aqui, a pessoa para ganhar dinheiro no aplicativo, isso falando aqui de Goiânia, que é a cidade que a gente conhece, né? Segredo, ter boas taxas, você tem uma aceitação boa e tem um cancelamento baixo, por quê? Porque aí você entra no Uber Pro e leva os passageiros VIP, que são muito importantes passageiro VIP. Com certeza. Cara que não leva passageiro VIP aqui em Goiânia, não consegue ter esses ganhos, de jeito nenhum. Então você tem que ter boas taxas, você tem que ter um horário de trabalho definido, né? Definido, igual ele tem certinho, 5h30, no máximo 4 horas está em casa. Se você não trabalha durante o dia, seja de noite, mas você tem que ter seus horários. E no sistema dele, não tem segredo, cara. É aceitar todas as viagens, aceitar todas. Recusar só aquela que você vê que não compensa, porque bipa pra gente, a gente soma o deslocamento, soma o percurso da viagem e compara com o ganho, né? Se essa conta não fechar, você não aceita, mas 99% das viagens compensa aí, entendeu? E eu quero finalizar o vídeo aqui falando sobre o carro dele. Quando ele começou com um Siena, né? Era um Siena. Qual que era o ano daquele Siena? Era não lembro direito. Era mais antiguinha, aquele Siena redondinho, mas entrava na Uber de boa. Carro super conservado 2012, ali em 2012, né? Um Siena 1.4, 2012. Ele começou com ele, logo depois ele trocou por um Prisma. Você chegou a dar o Siena de entrada? Você vendeu ele? Não, na verdade não. O Siena, né? Vendi depois. Você vendeu depois, né? Então ele pegou um dinheiro que ele tinha, né? Sim. Deu de entrada e ele tirou um Prisma 2019 LTZ, top de linha, banco de couro, multimídia, carrão. Tirou o Prisma, né? Você pagava quanto de parcela nele? Foi 1.200. 1.200, né? Foi 3 ou 4 anos? Esse aí eu paguei 80%. Ah, foi em 12 meses. Eu paguei deu uma entrada 80%, bem grande. Eu paguei 80% dele. Isso, e parcelei só 20%. Exatamente, ele deu 80% do valor do carro, parcelou o restante em 12 parcelas, né? Então ele quitou ele rapidinho, trabalhou muito tempo nesse Prisma. E aí o que acontece? Um amigo nosso tem um Kwid. E ele vinha falando para ele, cara, o Kwid é bom demais, o Kwid é econômico, coisa de loupe. No Prisma dele, por exemplo, no etanol, ele fazia na média de 7,5, 8, quando muito 8,5, né? Ficava nessa média. E o Kwid é coisa de louco. Já eu vou falar sobre o consumo dele. E ele falou várias vezes para ele, até que ele fez? Ele pegou um carro da esposa dele, que era um Corsa, né? Era um Fiesta. Fiestinha hatch. Deu de entrada e tirou um Kwid para ele, também top de linha, o Outsider, top de linha, Kwidzinho branco. E aí começou a rodar no Kwid, aí ficou com o Prisma, deixou para a esposa dele, ficou com o Kwid, e aí começou a mostrar as médias do Kwid. Gente, é média de Corolla híbrido, ele roda na gasolina, né? Gasolina, faz 18 km por litro, 19 km por litro, 20 km por litro o Kwid. Então você vê, o cara é tão inteligente
que ele foi na melhor ferramenta de trabalho para ele, entendeu? E ele paga R$ 1.500 de parcela, né, no carro dele, vai ser 4 anos pagando, só que ele tá de boa, porque a economia de combustível que ele tá fazendo nesse carro é absurda, absurda, absurda. Então o cara tem uma ferramenta de trabalho top, né? Sabe trabalhar, trabalha nos melhores horários, no melhor horário para ele durante o dia e sabe trabalhar, né? Aceita todas as viagens, a Uber prioriza ele e ele tem esses ganhos fora da... Então, dá para ganhar dinheiro dos aplicativos, mas tem que ter disciplina, tem que saber trabalhar, entendeu? Tem que saber trabalhar. Então, esse aí foi o vídeo com o meu amigo aqui. E qualquer dúvida que você tiver quanto ao sistema de trabalhar dele, precisar tirar mais dúvida, deixa aí nos comentários que a gente procura responder na medida do possível, certo? Então é isso aí. Forte abraço, até a próxima.